do inferno à liberdade, né, del infierno a la libertad, uma Odisseia cubana, que foi uma entrevista com um casal, né, Orestes e a Vicky Lourenço. Esse Orestes e a Vicky Lourenço, esse casal aqui. E o que tem de especial essa entrevista que aconteceu lá em Buenos Aires na semana passada? É que esse casal, eles são cubanos e eles protagonizaram uma história, não deixa de ser uma história surpreendente, com romance, com ação, e que daria um filme, se é que já não virou um filme, eu não me lembro, eu sei que tem o livro, mas eu não sei se tem o filme, mas esse Orestes é simplesmente um major da Força Aérea Cubana que ele fugiu de Cuba, ele desertou pilotando um MiG-23, que era o caça mais sofisticado da União Soviética à época. Ele foi treinado na União Soviética, ele combateu em Angola, quando você fez essa referência, né, do próprio comunismo, né, cubano que vai para Angola. Ele foi piloto de caça treinado na União Soviética, vai a Angola, combate, e ele, nesse progresso dele, ele compartilha as convicções que ele tinha com a Revolução Cubana. A família dele acreditava no Fidel Castro, acreditava na Revolução Cubana. E o interessante, Fernão, é que ele começa a se desiludir quando ele vai fazer os cursos na União Soviética, e lá ele tem contato com uma aristocracia que ele não tinha visto em Cuba. Então, eu encontrei cubanos lá no início, ali na década de 80, eu tinha muito contato com os atletas cubanos, né? Eu fui atleta de esgrima, né? Então, quando a gente competia os sul-americanos, pan-americanos, você encontrava técnicos, e eu fui instrutor no Equador e tinha técnicos cubanos também lá. Eles usavam roupas simples, eram pessoas até com mestrado, doutorado, mas eles faziam questão de mostrar uma simplicidade. E esse piloto, ele conta, o Orestes, que quando ele chega na União Soviética, ele fala, olha, são duas revoluções diferentes, porque essa revolução aqui na Rússia, ela é diferente da nossa lá em Cuba. Ele ainda estava na fase romântica. E ele conta que quando ele chega em Moscou, já como major, já como oficial superior, já tendo passado por várias experiências, já na década de 90, já tinha caído o Muro de Berlim, já tinha começado a Glasnost, a Perestroika, ele já viu essa transição, né, que foi feita ali pelo Gorbachev, e aí ele se desilude de tal forma quando ele conhece a história que emerge da Revolução Russa que eles não conheciam em Cuba. Então você vê que ele é um oficial convicto da Revolução, e ele fala que quando ele tem contato com aqueles milhões que foram massacrados na Rússia, e ele começa a comparar com aquele momento da própria Revolução Cubana, e ele fica numa desilusão, ele resolve desertar na volta a Cuba, mas a esposa dele não deixa, não teve coragem. Ela falou, tem os nossos pais, eles vão se vingar das nossas famílias, e ele, na volta, ele faz uma escala em Canadá, e ele tinha vontade de desertar, mas a esposa dele não permitiu. Então, está ele sendo entrevistado. E aí, o que acontece? Quando ele volta para Cuba, ele não aguenta mais aquela mentira, porque ele era subcomandante de uma base, e ele fala o seguinte, que ele tinha que falar para os jovens e para os pilotos e para todas aquelas... um monte de mentira que ele sabia que era mentira, e ele falou, aquilo começou a me agredir de tal forma que a minha mulher me via todo dia chegando em casa deprimido. E ela chegou para mim e falou assim, olha, eu não te deixei desertar, foi a besteira que eu fiz, agora a gente tem que dar um jeito, e ele faz esse plano aí, mostra uma carta náutica, e ele dizendo que seria impossível ele decolar com um caça sem ser percebido, e pior ainda, como é que ele ia pousar numa base americana sem ser abatido, né? E ele faz o planejamento dele todo, e o interessante é que ele fez um cálculo, porque não tinha os satélites GPS que nós temos hoje em dia, era tudo feito na base do cálculo, e ele chega à conclusão de que se ele voasse bem baixo, próximo ao mar, ele conseguiria diminuir a velocidade, abrir os flaps, botar trem de pouso, gastar todo o combustível para mostrar para os americanos que ele queria pousar e não atacar a base. Então ele arriscou, fez isso, e, de fato, para surpresa dele, diz ele que ele passou, deu um rasante que ele errou os cálculos, ele não conseguiu perceber, quando ele viu já estava muito em cima, ele deu umas 4 voltas para gastar o combustível, pousou, e ele falou, pensou que ele ia ser preso, que ia vir um monte de gente.
Ele falou que ninguém estava dando nem bola para ele, porque a essa altura os Estados Unidos nem se preocupavam mais com Cuba. E ele disse que todos os dias eles contavam a mentira para todo mundo lá, dizendo que os Estados Unidos ia invadir no dia seguinte, que eles estavam pensando em invadir a ilha e tal. E ele falou que ele chegou lá, apareceu um oficial, um tradutor, que era um sargento, chegou para ele falar em espanhol. Ele falou: eu sou o major, se identificou dizendo: eu quero asilo político. Aí o oficial deu a mão para ele e falou: seja bem-vindo aos Estados Unidos. E não foi preso, não teve... Ele falou que foi tão natural. Nessa história, Gerson, olha que coisa interessante isso, né? Esses detalhes que você apontou da mudança dele, né? De repente, depois de sair de Cuba e dar uma olhadinha aí fora no mundo, ele descobre a mentira em que ele vivia. Isso nos fala do poder da censura, tá certo? Quanto isso pode ser realmente poderoso, porque um cara na condição dele, né, que nasceu em Cuba depois da Revolução, né, e passou a vida inteira lá, trancado lá, e ainda mais numa condição de militar, servindo, com aquela pressão ideológica que tem sobre o militar, né, de defesa da pátria, de não sei o quê, né, o cara estava imbuído da coisa, né, e de repente ele sai, olha para uma janela, e aí isso nos fala do outro lado dessa moeda, não é que é esse apego inato de todo ser humano ao senso de liberdade, né? Quando o cara abre o olho e ele fala: pô, eu estou aqui contando uma mentira, tal. Isso, sem ele ter sido educado para isso, bem o contrário, tá certo? Repugna o cara, né? E ele reage. Então, você está falando das grandes forças que estão na base ideológica da Revolução Americana, né? Eu, por acaso, acabei de ler mais um livro sobre isso, sobre uma biografia do George Mason, né, que é o cara que escreve a Carta dos Direitos da Virgínia. Ele é o precursor de todo o processo americano, ele é o primeiro que pega todos aqueles conceitos, né? Era um homem muito culto, né, que tinha uma cultura profunda da história da construção da democracia na Inglaterra e tal, e traz aquilo tudo para dentro do processo americano, né? E ele escreve a Virginia Bill of Rights, né, que é a primeira de todas, de 1776. Da onde o Thomas Jefferson tirou aqueles três conceitos básicos que estão na Declaração de Independência, que é em torno de que tudo gira, né, que é o direito inato, né, essa ideia do direito inato à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Isso tudo já estava nessa carta desse George Mason, né? Então, a ideia de que isso é natural nas pessoas, né, que isso é um dom divino com que todos nós nascemos, é a base daquela revolução, né? Que é uma ideia muito bonita e muito poderosa, né? Porque isso está em todo mundo, né? Esse caso que você acabou de contar me remeteu para isso, porque eu estou acabando de sair dessa leitura, né? E isso bateu assim, né? Não, Nesse o final da história, ele é mais chocante ainda, porque quando ele pousa lá, ele conta que ele tinha um conflito assim de ser traidor, né, dos ideais, mas ao mesmo tempo ele falava que ele estava se sentindo completamente deprimido diante da mentira que ele era obrigado a falar. E ele diz que viver sem dignidade não valia a pena. É interessante que a esposa dele falou para ele: olha, você se transformou de um herói para a nossa família, de um homem indigno, porque você chega todo dia em casa em conflito. Então, quando ele foi embora, ele só levou a foto da esposa e dos dois filhos. Aí ele passou quase 2 anos, fez greve de fome na Europa, foi ao presidente dos Estados Unidos, foi aos congressistas tentando pressionar o Fidel Castro para deixar a esposa e os 2 filhos saírem de Cuba.
E o serviço de contra-inteligência cubano inventou uma história, queria desconstruir até essa imagem, porque lá em Cuba eles abafaram a história, mas isso vazou, obviamente. E todo esse esforço que foi feito, durante 21 meses, ele tentou tirar a esposa e os filhos, e o Fidel Castro não liberava, até que ele tomou uma decisão maluca. Ele comprou... Esse final dessa história é maravilhoso. É sensacional, porque ele comprou um Cessna 310, é um avião pequenininho. Ele diz que ele comprou e ele saiu com o dono do avião, deu umas voltas, ele falou, eu sou um piloto de caça, eu vou ter que aprender isso aqui muito rápido. Ele pegou e disse que ele pousou umas 4, 5 vezes com pousos bem curtinhos, avisou a esposa que ele ia resgatar a esposa numa estrada, numa praia, no pôr do sol. Ele fez os cálculos e ele disse o seguinte, que ele ia voar bem baixo, ia chegar já no final assim, já só com o fim do crepúsculo vespertino náutico, como a gente fala, né, nas Forças Armadas. Então ele tinha como ver a estrada, ele pousou numa estrada na beira da praia. A esposa dele, como estava sendo vigiada, né, ela foi à praia nesse dia com as crianças de tarde e tal, sabia que eles já tinham combinado, havia todo um código, né? E ele pousa naquela estrada, eles correm para o local. Essa foto ele tirou dentro do avião, já voando de volta para os Estados Unidos, e ele sabia o seguinte, que os caças MiG, que ele era o instrutor, né? Ele sabia que de noite eles não conseguiriam abater um avião pequenininho voando baixo, porque eles não teriam como enxergar, porque eles voam muito rápido. Então, ele conseguiu voltar para Cuba, resgatou a esposa e os 2 filhos, voltou para os Estados Unidos, e quando ele avisou a torre que ele estava chegando nos Estados Unidos, e aí já haviam caças MiG tentando, né, reagir, mas não tinha como, porque ele já estava chegando nos Estados Unidos, o pessoal achou que ele era louco. Eu falei assim, não, mas não é possível. E depois, aquilo passou na rádio, e aqui em Miami, as pessoas foram para a rua celebrar o resgate dele. Foi Isso aí a tem que dar um comunidade filme, cubana... né? Foi um negócio assim de outro mundo. E hoje essa é a família dele, ele já tem netos aqui nos Estados Unidos, filhos, netos e tal. Aqueles menininhos, né, hoje já são pais de família. Então, essa história me deixou muito emocionado, porque ele falou o seguinte, ele nunca contou essa história com esses detalhes, mas ele aceitou o convite por causa de uma coisa, por causa do Milei. Veja só o impacto da eleição na Argentina. Porque ele falou o Depois seguinte... me passa o link da gravação dessa entrevista. Eu publiquei no eu vou meu... publicar ela na minha rede aqui também. Vou botar. Eu botei no meu Twitter e vou te mandar também. Tem a entrevista toda, obviamente está em espanhol. E o que me chamou a atenção, ele dizer o seguinte, eu só aceitei esse convite para dar tantos detalhes da nossa intimidade, porque ele conta desde o período do namoro, conta que a família da esposa não acreditava na Revolução e a família dele acreditava. Ele conta detalhes, que obviamente aqui não dá tempo. Mas ele, nessa entrevista, ele fala o seguinte, eu só concordei porque eu acredito que a mudança que haverá na Argentina com Milei tem possibilidade de reverter um processo que durante décadas nós estamos sonhando que aconteça em Cuba e até hoje não aconteceu. Então, é uma história muito bonita e eu não tive como deixar de compartilhar, porque eu sei que talvez você não lembre do fato com detalhe, né? Mas isso foi uma coisa que saiu em todos os jornais da época. Essa história do MiG eu me lembro, mas eu não lembrava desse complemento, que é a parte mais interessante, né, dele ter feito um voo clandestino lá para resgatar a mulher. Isso eu não me lembrava